Sabor e saúde. Apoio. Nutricionista Priscila Franco. Grãos e Companhia, alimentos saudáveis. E Delícias do Sítio. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Sabor e Saúde. A nossa preparação de hoje é um açúcar feito com tâmaras. No programa anterior, nós tivemos a participação da nutricionista Priscila Franco. Ela falou um pouquinho pra gente sobre adoçantes. Hoje nós vamos dar continuidade, falar sobre os açúcares, as suas propriedades, aqueles que são melhores, aqueles que não são tão bons. Vamos acompanhar? Eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas opções para a gente poder estar adoçando os alimentos quando se fizer necessário. E não dá para eu falar sobre as opções sem comentar um pouquinho por que a gente tem que ter opções mais saudáveis, né? Dos adoçantes mais usados hoje é o açúcar refinado, né? Ele está presente em várias bebidas hoje, ele é adicionado em vários alimentos no nosso dia a dia, em vários alimentos industrializados. Saiu uma pesquisa recente mostrando que o açúcar, o consumo por brasileiro, por mês, é ao redor de 4 quilos. Isso gera aproximadamente mais de 500 calorias por dia, por pessoa, por brasileiro. Então é uma quantidade bem significativa. E é um tipo de produto derivado de alimento, né, da cana de açúcar, onde ele deve ter um pouco de precaução o seu consumo, principalmente em crianças, onde a sua ingestão deveria ser apresentada a partir dos 2 anos de idade. E a gente vê que bebês abaixo de 1 ano, mais de 50% dos bebês brasileiros já consomem açúcar, né? Então isso é um pouco preocupante. E apresentar esse tipo de alimento para uma criança abaixo de 2 anos aumenta muito as chances desse indivíduo se tornar com vício a esse tipo de produto, né? O açúcar, em alguns estudos, foi comparado o seu poder viciante, né? Através de um mapeamento cerebral, ele foi comparado à cocaína. Então, geralmente, existe essa tendência a vício para algumas pessoas. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, onde ele está mais presente seriam nos refrigerantes e nas bebidas, né? Tanto em crianças como em adultos. Além da presença do açúcar nos refrigerantes tradicionais, eles têm a presença de outros fatores antinutricionais, como alguns tipos de corantes, como o caramelo, o amarelo, alguns tipos de corantes amarelos. Um deles até é proibido na Europa já, gerando vários desequilíbrios neurotóxicos, né, principalmente em crianças, como alguns tipos de alergias, como aumento de hiperatividade, de autismo. Então isso é um pouco preocupante também. Além da presença de alguns outros componentes que geram um pH mais ácido nessa bebida. E existe uma preocupação da gente ingerir muitos alimentos que geram esse pH residual metabólico ácido no nosso organismo, que isso deixa o nosso organismo mais suscetível a crescimento de micro-organismos patógenos, como vírus, bactérias e fungos, e cria um terreno biológico mais favorável para o crescimento de tumores também. Então aí mais uma preocupação. Além disso, o alto consumo de açúcar está relacionado também com o aumento de vários tipos de tumores, justamente porque ele aumenta a insulina, ele faz liberar mais insulina no sangue, e as células tumorais têm 5 vezes mais receptores para insulina do que nossas células normais. Então, ele vai alimentar muito mais facilmente essas células também. Então, por esses motivos. Além do açúcar nos refrigerantes, alguns têm a versão zero, diet, né? E que a maioria deles utiliza de alguns adoçantes que também são tóxicos ao nosso organismo. Eu vou estar comentando no final sobre alguns tipos aí,
para vocês entenderem melhor e saber opções mais saudáveis. Quanto aos tipos de sucos, a maioria dos sucos industrializados tem uma concentração de açúcar muito grande também. Porque muitas vezes eles não são 100% fruta, eles são diluídos e para isso existe uma necessidade de adoçá-los, né? E a indústria utiliza muito do açúcar, como alguns xaropes, como o xarope de milho, que tem um efeito bem tóxico para o nosso organismo também, né? Gerando um aumento de susceptibilidade à obesidade, a sobrepeso, a síndrome metabólica, a hipertensão, a diabetes, até a distúrbios neurológicos, como aumento de riscos de Alzheimer, Parkinson, como autismo, hiperatividade, depressão, ansiedade. Então, por esses motivos, deve ser evitado. Em relação aos sucos, existem as opções dos naturais. E mesmo os naturais nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente pode estar concentrando ali uma quantidade muito grande de açúcar, próprio açúcar natural da fruta mesmo. Então, um exemplo é um suco de laranja, onde a gente utiliza várias laranjas num copo de suco. A laranja é um alimento de índice glicêmico baixo, mas um suco de laranja, dependendo de quantas laranjas você for usar para o seu consumo, a carga glicêmica vai ficar um pouco alta e vai ter que ter um estímulo da liberação de insulina também, sobrecarregando o organismo. Então, não que não possa tomar, porque tem os nutrientes também, se for consumido perto do momento do preparo, né? De preferência sem coar e sem adoçar, para manter um pouco das fibras, um pouco de vitaminas e minerais aí, e numa quantidade pequena, só que dê preferência sempre à fruta in natura, né, onde você vai consumir as fibras no total, muito mais vitaminas, minerais, e a gente já descasca e consome mantendo íntegro todos esses nutrientes. Porém, na forma dos sucos ainda, tem a opção também de a gente utilizar sucos feitos na centrífuga, no liquidificador ou numa prensa hidráulica, onde a sua extração é fria. Na prensa seria a melhor opção, onde a gente mantém os nutrientes mais íntegros e mantendo num potinho de vidro, numa garrafinha de vidro tampado em refrigeração, ele mantém até 3 dias mantendo os seus nutrientes. Já em liquidificador ou centrífuga, já que sofre um aquecimento, é interessante que seja o consumo mais próximo da produção, para manter aí os nutrientes. Porque a partir do momento que você já extraiu ali a quente, os nutrientes começam a se perder. E ter um consumo moderado do suco. Sempre a preferência ainda são das frutas, in natura, ok? Vou estar comentando um pouquinho então sobre as opções que a gente tem para estar adoçando os alimentos. Lembrando que a melhor opção ainda é utilizar o sabor doce do próprio alimento, né? E a gente pode usar uma própria tâmara in natura, ou ela na forma de pasta, ou uma banana amassada, para adoçar muitas vezes um suco, um shake, uma vitamina, ou mesmo um bolo, na hora de preparar um bolo. Mas, se a opção ainda for está acrescentando algum poder adoçante um pouco maior, eu vou estar comentando um pouquinho sobre algumas opções. Vou comentar um pouquinho de várias opções, quais seriam as melhores opções aí, né? Então, aqui a gente tem o famoso açúcar refinado. O açúcar refinado, ele é extraído da cana-de-açúcar, só que ele passa por vários processos para chegar nesse refinamento, aonde utiliza-se, ele perde propriedades nutricionais, gera um pH mais ácido nesse alimento e ainda é adicionado substâncias químicas, tornando um alimento não tão próprio para consumo, e caso seja feito o consumo dele, que seja bem moderado. Aí a gente tem também o açúcar demerara, que ele também é um açúcar da cana de açúcar, só que ele passa por um processo muito leve de refinamento, onde ele perde cerca de 10% só das propriedades dele, mantendo-se com mais nutrientes, né? Não é adicionado nenhuma substância química, então ele seria uma opção aí, porém ele tem as calorias de um açúcar refinado, né? E o índice glicêmico também. Aí a gente tem o açúcar mais bruto, que seria o açúcar mascavo, vindo da cana ainda. Ele não passa, ele é retirado do próprio caldo da cana,
onde ele passa só por um processo onde ele retira um pouco da parte líquida para ele ficar em grânulos. E ele mantém as propriedades, as vitaminas do complexo B, ele mantém vitaminas, outras vitaminas, mantém minerais, mantém um pouco de fibras e o pH é mais adequado, menos ácido em comparação ao refinado. E ainda, vindo da cana, a gente tem a opção do melado de cana, que na verdade é a forma do mascavo na forma líquida, né? E do melado também, do melaço ou melado de cana, faz-se também a rapadura. É que eu não encontrei uma rapadura para trazer para vocês. Aqui não é tão comum aqui na nossa região, né? Porém, são 5 opções que eu comentei da cana de açúcar, onde em média é 400 calorias por 100 gramas, né? Existe a diferença na parte nutricional e no pH, não nas calorias praticamente. Ok? E temos opções de açúcares um pouco mais saudáveis hoje, com índice glicêmico um pouco melhor, que seria aqui o açúcar de coco, né, que está bem difundido agora. É um método novo de extração do açúcar da seiva da flor do coqueiro, onde tem um poder adoçante muito bom, muito parecido com o açúcar mascavo, só que ele tem um índice glicêmico menor e ele adoça mais ou menos 2/3 em comparação ao açúcar da cana. Então, conferindo assim um valor calórico 1/3 diminuído aí. E a gente tem uma novidade também, que é o açúcar de tâmara. O açúcar de tâmara, ele pode ser facilmente produzido na sua casa, né? Vou comentar um pouquinho a maneira de fazê-lo. Você vai pegar as tâmaras, tirar o caroço, cortar em partes pequenas e levar numa desidratadora por até 30 horas. Quem não tiver a desidratadora pode estar fazendo esse processo de desidratação no forno mesmo. Se for no forno elétrico, em 100 graus, por mais ou menos 3 horas, ou num forno convencional a 130 graus por 3 horas. Vocês vão ter uma tâmara mais sequinha, mais desidratada, deixá-la esfriar, aí é só processar ela e ela fica um açúcar bem bacana. Porém, a tâmara a gente pode usar ela in natura também em preparações, como a pasta dela, só processando ela in natura mesmo. Mas quem gosta de usar na forma de grânulos, e aí você pode processar até atingir os grânulos de acordo com a sua preferência mesmo. O índice glicêmico também é diminuído em comparação ao de cana, é parecido com o açúcar de coco. E um estudo dos Estados Unidos demonstrou que o açúcar de tâmara parece ser uma das melhores opções por ter um fator antioxidante bem aumentado em comparação aos demais. Então é bem interessante, mais uma opção aí pra gente, né? A gente tem ainda o néctar de coco, que também é extraído como se fosse o açúcar, só que na forma de um xarope. Tem um índice glicêmico baixo também, tem um sabor bem agradável e para quem preferir na forma líquida, pode estar sendo usado também com índice glicêmico melhor e com as calorias também reduzidas em 1/3 pelo menos em comparação ao açúcar de cana. A gente tem também o mel. O mel ele é extraído de plantas pelas abelhas da família Apis mellifica e ele tem efeitos pré-bióticos, o mel. Além do mel, o néctar de coco, o açúcar de tâmara e o açúcar de coco tem esse efeito prebiótico também, tá? E alguns estudos demonstraram que o melaço de cana também confere esse efeito prebiótico, onde favorece o crescimento de boas bactérias no nosso intestino aí. E o mel, ele tem ainda um efeito anti-inflamatório, antiviral, ele tem efeito bactericida para alguns tipos de bactérias, ele fluidifica toda a parte de bucal, de intestino, de estômago, então é bem interessante o uso dele também. Porém, ele tem uma quantidade de frutose significativa, deve ser usado com moderação, né? E crianças abaixo de 1 ano não devem consumi-lo também, porque não tem a enzima que combate um tipo de micro-organismo presente que gera o botulismo. Então, só esse cuidado que deve ser levado em consideração também. Quanto aos açúcares, os diabéticos devem ter um consumo sob controle, tá? Então, tanto
o néctar de coco, o açúcar de tâmara, para crianças a partir de 2 anos isso é liberado. O açúcar da cana, o melaço e o açúcar mascavo são opções melhores para crianças a partir de 2 anos. Abaixo de 2 anos não seria recomendado, né? Nenhum tipo de adoçante aí, se for possível. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Foi um prazer estar esclarecendo com vocês aqui, falando um pouquinho sobre saúde. Muito legais essas informações sobre o açúcar, né? E como o açúcar de tâmara, ele foi considerado um dos melhores, nada melhor do que trazer a Priscila aqui para ensinar pra gente. Seja bem-vinda, Priscila! Oi, Amanda! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Ei, Priscila, muito feliz pelo convite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Explica um pouquinho pra gente sobre as propriedades da tâmara, por que ele é o melhor açúcar. Ok. A tâmara, ela é muito rica em fibras, né? Em proteínas, em vários minerais como cobre, magnésio, manganês, potássio. Ela é rica também em flavonoides, ela é rica em vitaminas do complexo B. Então, assim, é uma fruta bem especial, né? E ela nessa forma desidratada, que é a forma que a gente encontra a tâmara aqui no Brasil, eles conseguiram ver uma forma de fazer um açúcar, ele de uma forma granulada mesmo, né? E por que o açúcar de tâmara foi considerado um dos melhores? Então foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, eles quiseram identificar dos diferentes tipos de açúcares, qual teria um perfil antioxidante melhor, né? Que tivesse uma indicação melhor para uso. E o açúcar de tâmara foi considerado em primeiro lugar, pelas propriedades que ele tem, rico em fibras, como eu comentei, e pelo poder antioxidante. E o que esse poder antioxidante dos alimentos gera de benefício para a nossa saúde? Eles nos previnem de doenças, de vários tipos de doenças, inclusive vários tipos de cânceres, como também do envelhecimento. Então, esse foi um dos motivos que ele foi considerado, né, em primeiro lugar aí. Legal. O açúcar de tâmara, ele tem as mesmas propriedades do açúcar refinado, por exemplo, uma pessoa diabética, ela pode utilizar esse açúcar? Ok. O açúcar de tâmara, ele tem 1/3 das calorias de um açúcar de cana, então ele é uma opção melhor. Ele deve ser usado, ele tem um índice glicêmico moderado, ele deve ser, em comparação ao açúcar tradicional, ele deve ser usado com moderação pelo diabético, ok? Como para qualquer outra pessoa também, né? Aqui nós estamos utilizando as tâmaras desidratadas, né? Qual a diferença da fruta desidratada para a fruta cristalizada? Ok, boa pergunta, viu, Amanda? As frutas desidratadas, elas são somente passadas por um processo onde retira a água da fruta. Com isso, concentra uma quantidade do açúcar natural da fruta, mas não tem adição de açúcar nas frutas desidratadas. Ah, legal. Já as frutas cristalizadas, elas são adicionados açúcar. Então, as frutas cristalizadas devem ser usadas com precaução. Ah, né? Legal. Porém, as desidratadas, como a gente retira a umidade dela, ela concentra nutrientes, mas concentra também o açúcar natural da fruta. Então, ela fica muito mais calórica, uma fruta desidratada, do que uma fruta ao natural, in natura. Ok? E aí aqui a gente vai preparar o açúcar de tâmaras, né? E tem algum outro tipo de fruta que a gente também pode utilizar o açúcar? Hoje é muito comum o açúcar de coco também, que ele tem as propriedades muito parecidas com o açúcar de tâmara, porém nessa análise de antioxidante a tâmara estava na frente do açúcar de coco, né? Só que o açúcar de coco a gente não faz em casa, geralmente já tem prontinho pra gente comprar. Pronto, né? E já o açúcar de tâmara não tem pronto pra gente comprar aqui no Brasil, mas é muito fácil de estar fazendo, por isso que eu vim aqui para ensiná-los. Ah, legal. Vamos começar? Vamos sim. Então, Como vamos que lá. a gente faz aqui? Bom, primeiro, vou colocar uma luvinha aqui. A tâmara, a gente encontra para comprar ela nessa forma mais desidratada. Tem ela desidratada sem o caroço ou tem ela com o caroço. A com o caroço, ela é um pouco mais úmida
Não que não seja indicado, dá pra fazer também. Só que com essa que já vem sem o caroço, fica um pouquinho melhor, né? Legal. E aí a gente pega a tâmara, da maneira que a gente compra, a gente vai cortar ela em partes menores, em fatias menores. Vou mostrar já os pedacinhos pra vocês. Vocês conseguem ver? Em partes menores. E aí, nós vamos espalhar numa travessa essas partes. Eu não vou cortar todas aqui, que a gente vai fazer uma demonstração. A gente vai espalhar numa assadeira de uma maneira espaçosa. Eles vão ficar um pertinho do outro, mas não é interessante ficar um em cima do outro. Aí, essa tâmara, e você pode fazer a quantidade que você achar necessário, né? Você vai levar ao forno tradicional, 130 graus por 3 horas. Se for aquele forno elétrico, aí pode ser uns 100 graus, porque geralmente o espaço dele é um pouco menor, ele é um pouco mais potente, 100 graus por 3 horas. É possível realizar esse açúcar de tâmara também através da desidratadora. Aí quem tiver desidratadora, você vai deixar na desidratadora por 30 horas. A partir daí, a tâmara fica desse jeito. Eu vou tirar a luva e mostrar com a colher, que acho que vai ficar melhor. Aqui é a tâmara já desidratadazinha do forno, ó. Ela fica mais sequinha. Quando a gente desliga do forno, ela não fica tão durinha ainda. Mas na hora que ela esfria, ela fica durinha. Ela fica parecendo uma bala dura. Até bem saboroso assim também. Aí a gente vai pegar essa tâmara já desidratada e a gente vai bater num processador que a gente já vai mostrar para vocês. Bom, já estamos aqui, então vocês podem utilizar em casa um processador, como vocês podem usar um liquidificador também, no entanto que seja o suficiente para o volume que vocês vão estar processando, ok? Então vou colocar aqui. Bom, é importante que vocês podem bater até a espessura que for desejada, ok? Então vamos lá. É importante sempre observando, porque para não sofrer muito aquecimento e o açúcar não ficar tão úmido. Vamos dar uma olhada como ele está aqui. Ó, aqui ele tá bem grossinho ainda, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou processar mais um pouquinho, mas daí é de acordo com a preferência de vocês. E o cheirinho é bom. Vocês conseguem ver aqui, ó. Vamos despejar aqui, que daí fica mais fácil. Gente, fica um açúcar muito perfumado, muito saboroso. Fica o cheirinho delicioso. É bom, né? Ele fica lindo. Tá pronto, o açúcar de tâmara. Ele é muito lindo e ele fica com um perfume maravilhoso. E esse açúcar, Priscila, a gente pode utilizar em qualquer tipo de preparação? Uma bebida, um bolo, por exemplo? Qualquer preparação a gente pode utilizar ele? Em qualquer preparação, ele ocupa o mesmo espaço do açúcar. Então, se usa uma colher de sopa, vai ser uma colher de sopa do açúcar de tâmara também. Lembrando que é importante a gente entender que quanto menos a gente adoçar os alimentos, melhor, né? Mas daí eu tô aqui para dar essas dicas de quando isso se fizer necessário, as melhores opções. Hoje é uma grande preocupação essa questão de açúcar, porque muitas pessoas elas utilizam muito produtos industrializados, bebidas com muito teor de açúcar e
Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente, é muito preocupante hoje em dia essa ingestão de açúcar, né? Então, até a gente vê em bebês que o ideal seria ter contato com açúcar a partir de 2 anos e a gente vê que 6 meses de idade já muitos bebês utilizam, né? Tanto no período de infância como no adulto, a gente vê uma ingestão bem exagerada, né? E gerando consequências bem significativas, né? Como aumento de obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, alteração de humor, mais tendência à depressão, hiperatividade, autismo, a questão de até aumento de pressão arterial, além da parte estrutural também, né? A gente vê as crianças obesas comprometendo a parte estrutural também e tendo condições de saúde que a gente só via antes em adultos, em idosos, né? Por outro lado, é bem interessante porque muitas pessoas elas estão procurando saber mais sobre o tipo de assunto, né? Pesquisar bastante, tentar evitar, mudar um pouco a alimentação, isso é bem legal também, né? Isso mesmo. Até inclusive tem um documentário bem bacana que fala sobre isso, que é o Muito Além do Peso, que é do Instituto Alana, e ele mostra realmente o que está acontecendo de uma forma bem impactante. Ah, legal. A gente separou um pedacinho dele, vamos assistir? Ah, muito legal. Sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia eu tomo. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Eu tive artrite e trombose. E como é que foi? O que você sentiu? O que aconteceu? Eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. Troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente ele bebe 1 por dia. Você toma isso daqui todo dia? Lá na escola Na escola agora aqui em casa não. Tem açúcar aqui? Não. Eles gostam, porque eu tenho outro filho de 11 anos, eles gostam. Mas a gente, óbvio como eles gostam. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. É bastante. Muito. Caraca. Meu pai. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu. Você sabe o que é isso daqui? Aí ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? 2. 2? uns 4, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. 3 frascos desse daqui. Soma, são 6 saquinhos de açúcar aí dentro. Você conhece esse produto? Isso, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada.
uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho, se Um salgadinho. 2. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. É um rabanete? Uns rabanetes? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. O que é isso daqui? Ah, é batatinha. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Cebola? Não. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como tudo. Ele falou pra avó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também, a gente tá tomando mais suco. Suco de caixinha, o suco que você faz? Não, é suco que eles importam. Del Valle, o segredo é carinho. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? 6 meses. Ele toma 3 mamadeiras de leite ninho, 3 mamadeiras de leite com arrozina e uma vez no peito. E aonde você aprendeu a dar leite em pó? Com minha mãe. Muito importante as questões levantadas nesse vídeo, né? Priscila, quero agradecer a sua presença no nosso programa. Espero que você tenha gostado e esperamos você mais vezes aqui. Ai, agradeço, Amanda, a participação com você, o convite da Mara, né? Da Unimar, da TV Marília. E aí, precisando, estou à disposição. Muito obrigada. Até o próximo programa, pessoal. Sabor e Saúde. Apoio. Nutricionista Priscila Franco. Grãos e Companhia, alimentos saudáveis. E Delícias do Sítio.